Com a paz do Senhor, é um prazer conhecer os irmãos. Conheci o irmão Francisco no vídeo do site da igreja e foi muito bom, muito impactante a mensagem. E quando o Carlos falou, nós vamos lá para o norte, falei, vamos lá, vamos. E ver os irmãos aqui, isso é estimulante à minha fé, isso traz um pouco mais de certeza de, puxa, existem irmãos que estão no caminho, eu não estou sozinho, e vê-los aqui, isso é muito bom. Não vamos tomar muito tempo, que já corremos. Eu quero dividir com os irmãos um texto, um pouco aplicando na nossa vida, um texto do Antigo Testamento. Toda a Escritura ela é útil, proveitosa para nos auxiliar, nos corrigir, nos incentivar. E eu queria abrir no segundo livro de Reis, uma história muito conhecida, mas o que podemos aprender desta história de 2 Reis, capítulo 5, que conta a história de um grande homem honrado, um homem valente, chamado Naamã. Vamos ler os primeiros versículos. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele, Yahvé, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou mesmo para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede, que busca ocasião contra mim. Verso 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome de Yahvé, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana, Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e assim ficar purificado? Voltou-se e foi muito indignado. Até aqui a nossa leitura, depois vamos seguindo conforme o texto que nós vamos discorrendo. Aqui nós estamos vendo um homem valoroso, corajoso, um homem de respeito, de sucesso, se deu bem na vida. Uma nota para observarmos. Lendo a Bíblia, parece que o Senhor Deus, de Israel, só cuida do seu povo Israel. Porém, o texto aqui diz que Deus também fazia maravilhas com o rei da Síria, através desse general Naamã. Ou seja, o Senhor
é soberano sobre todas as coisas. Quer seja na vida do crente na igreja, quer ser de um ente querido seu que não é da igreja. Deus também está cuidando e tem um propósito e um plano para cada um. Deus tem um plano para cada criatura dele. É a primeira mensagem que nós podemos tirar. Porém, este homem valoroso, este homem imponente, de sucesso, padecia de uma enfermidade. E a lepra, no Antigo Testamento, ela tem uma figura muito associada ao pecado, ao mal. Aquilo que corrói, que você não percebe que está agindo dentro de você, mas que quando se manifesta, já é tarde demais para qualquer tratamento, qualquer resultado, e essas pessoas são colocadas de lado e acabam morrendo. Isso naquele tempo, naquela época, era dessa forma. E é uma boa figura para nos mostrar e tipificar o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Eu não vejo ele agir. Bom, ele está infectado em todo o mundo. E não era diferente no caso de Naamã. O pecado, ele tem esses efeitos. E o primeiro efeito é que ele infecta como um vírus mortal todo ser humano, toda pessoa. Não é? E está aqui este homem. O problema dele não era o temperamento, o problema dele não era por ser sírio, o problema dele era o único e exclusivo, que era a sua lepra. Aquilo que o fez parar para pensar. Muitas situações nos faz parar para pensar. Este homem poderia ser orgulhoso, porque era um vencedor de guerra. Ele poderia ser uma pessoa ciumenta, porque, afinal de contas, ele tinha destaque e preferência do rei. E não somos nós assim também, muitas vezes ciumentos, invejosos, orgulhosos, mas não nos apercebemos de um pequeno problema que corrói, mina e nos está condenando. Chamado pecado. Sim, a sociedade tenta curar tudo quanto é males, não é? Então, há médicos, há laboratórios, há companhias farmacêuticas, e há programas de governo, e há tantas outras coisas para tentar minimizar os efeitos do pecado. Nestes versículos que lemos em 2 Reis 5, nós vemos isto. Uma menina deu uma notícia, olha, lá em Israel acontece isso, tem um homem lá que pode resolver o seu problema. Este general fala com o rei da Síria, que manda uma carta de representação para o rei de Israel, e assim são os nossos dias também. Os governos tentam acordos uns com os outros, os homens tentam pesquisas de forma intelectual, tentando resolver dilemas da vida de maneira filosófica, ou de uma maneira, se for o caso, química, de medicina, mas os homens, a sociedade, em todos os campos da área da ciência, da tecnologia, não consegue resolver o problema do pecado. Se você tem esse seu jeito meio diferente, estranho, se você muitas vezes fica revoltado consigo mesmo, por que eu agi assim? Por que eu tive esta reação? Por que eu não tomei aquela decisão? Isto é efeito do pecado. E é exatamente isto que a Bíblia trata. E tem a solução para esse problema que nos leva à morte. Muito bem. O problema deste homem, como é que ele vai resolver? Um governo com o outro quase entrou em guerra. Ei, esse rei da Síria está me mandando uma pessoa aqui para criar um caso e guerrear comigo. O mundo trabalha assim. Um não entende o que o outro diz e continuamos nos guerreando de uma maneira fria, até sarcástica, um com o outro. Não importa quem somos, no caso aqui era um general, o que fazemos, né, no nosso passado, ou o futuro, o que será. O pecado é o problema a ser
tratado. E esse era um grande dilema na vida deste homem. O pecado o infectou e se manifestou. Tem outros que dizem, olha, eu não bebo, eu não fumo, não brigo, eu tenho uma boa educação. Isso não quer dizer muita coisa, não é? O pecado está aí. Talvez ele não teve oportunidade de se manifestar, mas ele está aí. Portanto, a Bíblia traz uma mensagem para olharmos, nos examinarmos e corrermos para quem tem a solução dos problemas. Que não vai ser o mundo, que não vai ser um rei, não vai ser um governo, não vai ser uma filosofia, não vai ser a medicina, não vai ser a tecnologia. Quem vai resolver o problema do pecado que foi infectado no homem? Um outro efeito que nós podemos destacar desse capítulo é que o homem é imobilizado pelo pecado. Não é simplesmente que você tem o pecado, mas como o pecado atua dentro da vida do ser humano. Uma das piores manifestações é que ele nos imobiliza, nos deixa cego, nos deixa sem ação. Nós ficamos endurecidos, nós ficamos imobilizados. Foi a situação deste homem. Tudo ficou arruinado de repente por causa que ele descobriu que tinha lepra. Puxa, eu sou um grande vitorioso nas batalhas, nos campos. O rei precisa de mim, eu sou um homem de destaque. Isso cria autossuficiência em qualquer pessoa. Bom, eu sei que aqui não tem nenhum general, ninguém que venceu uma guerra, mas todos nós nos achamos um pouco mais vencedor, porque, olha, só eu sei gerir e tratar dessa situação, só eu sei fazer isto, só eu sei fazer aquilo. Nós somos generais, ou um grande general, no nosso lugar onde estamos. Muito bem, o mundo está cheio destas instituições para resolver o problema, mas o problema não é resolvido. Quanto mais mexe, mais complicado fica. Vira e mexe, nós escutamos novidades, modas, novos conceitos de comportamento, século XXI, agora as coisas são assim, a internet criou um novo hábito nas pessoas, mas isso não está resolvendo o problema do ser humano, muito pelo contrário. Nós estamos vendo coisas cada vez mais escandalosas, pervertidas, que está degradando a figura humana criada à imagem e semelhança de Deus. Então o caminho não é por aqui. O homem então continua doente, infectado e agora imobilizado pelo pecado, aflito, infeliz e com todo o luxo que tem hoje, de que anos atrás, séculos atrás, não tínhamos o conforto que temos hoje. Não é? Tomamos banho todo dia, temos almoço e janta. Antigamente não tinha comida assim em fartura. Viajamos, conversamos com pessoas que estão distantes, não nos sentimos sozinhos, mas mesmo assim continuamos sofrendo, continuamos infelizes, continuamos sozinhos. Tem a televisão, tem o rádio, tem um filme, tem a internet, mas o homem ainda sente aquele vazio, aquela insatisfação. E de onde vem isso? Chama-se pecado. É o que a Bíblia dá o nome para essa doença. Esse problema está em sua própria formação do ser humano desde a queda do homem. Um terceiro efeito que nós podemos observar de Naamã, e aqui o assunto já começa a ficar diferente. O homem ignora o único meio para tratar do pecado. Ele até tem consciência de que algo está errado, algo está estranho na nossa relação, no nosso comportamento, na nossa devoção. Ele sabe que o homem tem um caráter já tortuoso, a sociedade desconfia e sabe disso. Mas ela não quer admitir que isso se chama pecado. Não é? E o pior, esse Naamã tem essa postura, tem essa atitude que todos nós temos com relação à solução do problema. Ele está num país que é império, que está dominando, vai para um país menor, chamado Israel, procurar uma pessoa
indicada por uma menina, uma escrava que foi raptada, foi tirada, saqueada da terra de Israel. Logo, aquele povo estava sendo subjugado. Agora, é estranho. Essa menina fala com a esposa do general, e a esposa do general fala, olha, tem essa moça aqui que chegou agora, está trabalhando aqui em casa, varrendo, fazendo almoço, batendo panela. Então, essa menina veio daquela terra estranha, esquisita, que vocês outro dia invadiram e destruíram. Ela falou que tem um remédio lá muito bom, que a gente deveria experimentar e tomar. Aí ele falou, puxa, eu acho que eu vou. E ele vai. Mas aí ele faz o quê? Vai para o rei manda para outro rei, e ele tenta trabalhar com a situação para resolver um problema sério no âmbito mais diplomático ou mais oficial. Jamais ele ia pensar que aquela menina tinha a solução dos seus problemas. Mas, chegando lá, o que acontece? Ele não encontra a solução, ele não encontra a cura, ele não encontra aquilo que foi indicado a ele. Por quê? Se precipitou e falou, imagina, eu vou procurar quem? Um homem? Acho que esse homem importante, que a menina falou, o rei deve conhecer. Por quê? Se é um homem importante e um homem que conhece a solução do problema, deve ser algum médico muito importante, deve ser um farmacêutico que saiba manipular ervas. O rei deve ser do reino, eu vou falar direto com o rei. Nós vamos sempre por caminhos tortuosos e nunca direto para a palavra de Deus para resolver os nossos conflitos e problemas. Sempre nós procuramos aquela pessoa, acho que sabe mais. Então vai de forma indireta conversar com a outra pessoa e aí a confusão está feita. Enquanto que o mundo gasta muito tempo explorando, não é? Pesquisas, gastando dinheiro, e as pessoas tratando e ficando nessa expectativa de melhoras, o pecado vai se alastrando. E sempre fica, não, agora vai dar certo, hein? Espera um pouco que nós estamos quase encontrando a solução, a cura para esse problema. E quem está enfermo fica, se Deus quiser, o ano que vem, ou o outro ano, e vai passando o tempo. E a doença vai subindo, e vai passando o tempo. A doença física não vem ao caso aqui. Porque o físico, um dia ou outro, vai morrer, vai padecer. E já estamos sentindo os efeitos do tempo. Mas estamos falando da importância da alma. Essa não pode ficar doente. E essa tem a solução. Agora, imagine quem tem a solução. Às vezes, é um prisioneiro que está lá no Egito. Descobre, revela por sonhos a Faraó e traz a salvação de um povo. Às vezes, a situação acontece numa cozinha. Está lá uma menina e a menina fala para a senhora da casa, olha, se o senhorio aí, o general, conhecesse o homem lá da minha terra de Samaria, uma menina. Quem dá importância para uma menina escrava? Quem dá importância para uma faxineira? Existe o termo aqui? Não é? Quem dá importância para isso? Você estudou onde, moça? Não é? Você lê livros? Você conhece o quê? Por que eu tenho que te ouvir? Deus faz as coisas simples para confundir as sábias. É assim que Deus trabalha e funciona. 1 Coríntios, podemos abrir esta passagem, que tem muito a nos dizer, embora vocês não conheçam. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Opa, aqui já vamos descobrir os métodos de Deus.
enquanto esse homem chega, procurando e buscando com interesses na elite, na cúpula, a solução não estava lá. A solução não estava no campo acadêmico, a solução não estava no campo medicinal, a solução não estava no campo diplomático, governamental. Onde estava a solução? O homem procura grandes coisas, mas Deus age de modo simples e humilde. É assim que é a casa de Deus, o povo de Deus. Há somente uma solução para o pecado. Fala logo, qual que é? É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Solução para o pecado, aquilo que condena o homem, aquilo que leva o homem a ter deformações no seu caráter e no seu futuro, principalmente. A solução é Cristo Jesus para curar a nossa alma. Agora, o testemunho de uma menina que mudou a história, o testemunho de uma menina que fez um homem correr para um lugar que ele jamais imaginaria que estaria. Jamais eu imaginaria que eu estaria em Portugal. Não é? E eu estou aqui por causa de um clique. Eu cliquei na internet, apareceu o site do irmão Carlos. Estudando e pesquisando, dou aula numa missão, trabalhei na Rádio Transmundial e sou sapateiro. Desculpa decepcioná-los. Sou sapateiro. E foi nestas pesquisas e um site simples que eu descobri quanta coisa podemos aprender das Escrituras da Bíblia, sem ser religioso. Veja só que beleza. Verso 8 até 14, nós paramos no 12, vamos do 13 então até o 14. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, falando para o general, se o profeta dissesse alguma coisa grande, porventura, não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando, pois, diante dele, e disse: eis que aqui estou agora, em toda a terra de Israel não há Deus senão o Deus de Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo, e etc, e etc. Não é? O que temos aqui? Um homem que teve dificuldades para crer. Um homem que teve dificuldades para aceitar a solução do seu problema. Mas espera aí. Eu venho aqui. O rei de Israel não me aceita. Eu vou embora. Deus levanta o profeta. O profeta procura o general. Só que o profeta só manda o recado. Não vai atendê-lo. Um general honrado, ele esperava no mínimo que este profeta, ou este oficial de uma terra vizinha, chegasse diante dele, se curvasse, se apresentasse, recebesse em seu palácio, em sua cabana, em sua casa. Ó, general, senta, pois não, qual o seu problema? Tira uma caneta. Vamos lá, vamos fazer uma receita para o senhor. O que está acontecendo? Quando apareceu os sintomas? Puxa, é grave mesmo. Deixa eu ver as manchas. De longe, tá? O profeta simplesmente manda recado. Olha, o profeta mandou você ir lá no Rio Jordão, se lava. Ele olhou, Jordão, aquele rio barrento, sujo. Ei, lá no meu país, existe cada rios maravilhosos, caudalosos. Ei, eu vou lá, eu me lavo lá então, para que isso aqui? Não, ele ficou indignado com a solução que o profeta levantou. Muitas vezes nós ficamos assim, com as coisas de Deus, mas Deus está mandando fazer isso? Será que eu tenho que obedecer? Será que é para os dias de hoje isso? Ah, não, eu não sei. E a gente começa a questionar as coisas de Deus. Eliseu começou a questionar as coisas de Deus. Mas Jordão, não dá. Jordão, olha, mergulhar no Jordão é como comer caracóis. Né? Será que é tragável? Será que dá para encarar? Né? Será que não tem coisa melhor? É isso que ele estava falando. Eu estou fazendo esse, né,
para nós sentirmos o impacto. Aí os próprios soldados, ele se vira e vai embora. O general vai embora. Por quê? Porque é um homem orgulhoso. E o orgulho não precisa ser só de general, não. É de todo ser humano diante de Deus ou das coisas de Deus. É assim. Lê a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer e não faz. Eu me viro do meu jeito. Eu sei, não sou tão ruim assim. E foi a postura do general que foi saindo. Aí os soldados, não, peraí. Meu senhor, se ele te pedisse algo difícil, complicado, né? Pular de uma cascata, correr até o rio Nilo, você não ia fazer uma loucura dessa? Vai lá, se molha lá, vai, que custa, já está podre mesmo, ninguém aguenta mais ver você, vai lá. E acho que aí ele percebeu, né? Porque o leproso é aquela coisa, né? Vai se desfinhando pelo caminho, né? Ele foi andando, desmanchando. Ele foi. E saiu curado. O poder não estava no rio. O poder estava nas palavras. Muita gente, muitas pessoas vão atrás dos rios. Mas não é o rio que cura, é a palavra que cura. Muitas pessoas estão atrás de coisas mirabolantes, grandes obras para receber a salvação, querem fazer coisas com sacrifício, querem subir, caminhar a pé até Fátima, aqui, está na onda agora. Lá no Brasil também temos isso, o pessoal vai a pé, sobe escadarias de joelho, desce de cabeça, não é? Para que tudo isso? Né? Mas é isso que valoriza o orgulho, né? O ego do ser humano, enquanto que Deus quer quebrar, humilhar o ser humano para, olha, de quem você depende. E foi essa a situação deste homem. A grande dificuldade dele não era a lepra. Se olhando assim, fala, a lepra, vai lá, se lava logo, não vou nem olhar, vai. Primeira coisa, precisamos tratar do orgulho. E depois da lepra. Que foi o caso de Naamã. E essa foi a primeira dificuldade deste homem. E o homem natural, conforme 1 Coríntios, já estávamos em 1 Coríntios, podemos voltar lá, no capítulo 2. O capítulo 2 de 1 Coríntios fala ou final do capítulo 1 para o capítulo 2, 3 tipos de pessoas. Existe a pessoa espiritual, que nasceu de novo, convertido. Existe o homem natural e existe o homem carnal. 1 Coríntios 2,14, nós lemos assim. Errei o capítulo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está aqui um homem natural, Naamã. Ele não entende as coisas de Deus, porque Deus pede isso, porque Deus exige aquilo, ou porque Deus agora não exige nada, basta crer, ter fé, só isso, ouvir a palavra de Deus. Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem gente querendo fazer mais coisas. Não, sim, ok, mas e que mais eu preciso fazer? Eu quero ter uma boa vida, eu quero me largar dos vícios, eu quero servir a Deus, eu quero entender a vida, eu quero saber qual a razão de eu estar nesse planeta, qual o sentido da vida. A Bíblia fala, você tem que ter fé em Deus. Sim, mas e mais? Foi a situação de Naamã, um grande oficial, honrado, de sucesso, famoso. O pecado não é uma questão intelectual, o pecado é uma questão moral. E ele estava tratando como se fosse uma questão intelectual, disputando religião. O meu conceito de Deus contra o conceito de Deus de Israel, a minha religião contra a sua, querendo fazer argumentações. E Deus não trabalha desse jeito, nem desse lado. Somos marcados pela inveja, que é os sintomas da lepra, né? Pelos ciúmes, por paixões, luxúrias, imoralidades e caminho abaixo. Esta é a lepra comum. Existe um segundo problema, uma segunda dificuldade deste homem, que é se irritar com o Evangelho, porque
ele mostra ideias erradas quanto à salvação. É o que aconteceu com este homem. Ele imaginava que, bom, o profeta viria comigo, ia colocar a mão, ia invocar o Deus dele, o céu ia ficar escuro, um raio ia cair na minha cabeça, alguma coisa mirabolante ia acontecer. Não aconteceu nada. Naamã ficou frustrado com isso. Segunda coisa, pensou, bom, ele vai pedir para eu fazer um ato, né, heróico. Também não pediu. Vai lá naquele rio lá embaixo, se lá, vai embora, vai. Só isso. Ele nem foi conhecer o profeta pessoalmente. Ele ficou irritado porque a solução do problema é simples. O homem que complica. As pessoas que querem criar assim um ritual, uma instituição religiosa com segredos, mistérios, com graus de espiritualidade. O homem natural fica também indignado com o evangelho porque sua proposta parece ridícula, parece simples demais, parece comum. Não há nada assim de, eu estou lá naquela associação, naquela igreja, porque nós estamos estudando, fazendo uma meditação, eu estou ficando mais inteligente, eu estou ficando num patamar espiritual mais elevado. As pessoas querem isso. E não é assim que Deus age e trabalha. Deus quer tudo de maneira simples. O evangelho é simples. A Bíblia foi escrita de modo simples para as pessoas entenderem. Não foi escrito para ficar numa biblioteca ou para ficar dentro de uma universidade com intelectuais. Foi escrita com pessoas simples para pessoas simples. O Espírito de Deus trabalha e age desta forma. Então, qual é a solução? A questão poderia ser tantas outras, mas a solução é simples. Olhar para a cruz. Ver o que Jesus fez na cruz, no teu lugar. E você vai receber a salvação. Mas como assim? Números capítulo 21 narra, não vamos poder ler por causa de tempo, eu acho que meu tempo já está indo embora, a história daquele povo que caminhava pelo deserto, serpentes vieram e começaram a morder o povo que tinha saído do Egito e caminhava, e todo aquele que era mordido por serpentes quentes, caíam mortos no deserto. Moisés clamou ao povo, a Deus pelo povo, e Deus mandou fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste, e olha, quem for mordido, olhe para aquela haste, olhe para aquela serpente de bronze, que tem um significado. Quem foi mordido e olhar, vai ser curado. Quem não olhar, não vai ser curado. Era simples assim. Deus age dessa maneira, simples. Alguns queriam olhar para Moisés, né? Outros queriam olhar para a reação dos outros, né? Deixa eu ver se alguém tem uma faca maior, se vem uma cobra eu corto. Não é por obras, não é por sacrifícios, não é pela nossa inteligência. A salvação é de uma maneira simples, uma maneira fácil das coisas de Deus. Para terminar a nossa argumentação, aqui, me achei. Depois de Naamã ficar revoltado, furioso, depois de Naamã ficar nervoso, ele foi, se curou. Mas ainda faltava mais alguma coisa. Ele ainda insistia na sua concepção religiosa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou pagar a esse profeta. Vai lá, entrega dinheiro. As pessoas têm conceitos ou preconceitos de religião. Isso já vem do ser humano. E o profeta não aceitou, falou, de jeito nenhum. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. As coisas de Deus não funcionam com dinheiro. Não funciona com barganha, comprando, pagando, com sacrifício. Não. O que Deus fez na vida deste homem, desse general, usou de misericórdia e de graça. Pronto. Foi curado. As pessoas têm essa dificuldade porque elas insistem com religião. E Jesus não é religião. Jesus é um Deus em pessoa para termos um relacionamento com Ele. A cura do pecado é simples. Olhe para Jesus. Veja o que Ele fez na cruz. No Antigo Testamento, basta olhar para a haste. Mas não para Moisés. É para a haste.
Moisés representa quem? Líderes religiosos, instituições. As pessoas falam muito de Moisés, grande Moisés, grande Moisés. Estão morrendo. Olhe para a cruz. Olhe para a haste. Simbolizando aquilo que Cristo resolveu por você. Ele morreu no teu lugar naquela cruz. E ele ressuscitou para te declarar justo, para te dar o perdão. Recebe esse perdão. Viva por esse perdão. Creia nisso. Você agora é uma pessoa diferente, nova. Não é mais aquela pessoa com vícios, se degradando, se decompondo, ou aquela pessoa religiosa. Não, agora você é uma nova pessoa que já foi lavada, não no Jordão, mas no sangue de Jesus. Vamos curvar nossa cabeça em oração? Senhor, quando nós pensamos nas tuas coisas, na tua palavra, o nosso coração fica compungido, fica apertado, porque nós queremos receber esta graça maravilhosa. Nós queremos viver com esta graça maravilhosa. E nós queremos contar para todos o que o Senhor faz numa vida infectada, imobilizada, numa vida que rejeita uma solução tão simples, que é crer. Ajuda-nos, ó Deus, a praticarmos, a vivermos, a vivenciarmos esta fé. Ó Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa fraqueza, o Senhor conhece a nossa concepção, o Senhor conhece as áreas da vida que precisa ser mudada, trabalhada, perdoada, curada. Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos e dependemos de Ti. Venha nos sondar, Senhor. Nós queremos ser Teu cada vez mais. Não queremos perder este foco, não queremos nos envolver em outras questões, em grandes ciências, mas nós queremos caminhar na fé, olhando para Ti. Que cada querido aqui, cada irmão, possa olhar cada vez mais para a cruz e além da cruz, e caminhar contigo. Abençoa esta igreja, abençoa o irmão Francisco, abençoa a liderança, os jovens desta igreja, os senhores, abençoa as senhoras, fortalecendo, erguendo, firmando cada passo para a honra e glória do teu nome. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.